Meus irmãos, que a paz e a luz do divino Messias Jesus esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo hoje, agora e para todo sempre. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, como toda semana fazemos, né? Como toda noite fazemos, né? Toda quarta, nós nos reunimos com a autorização da espiritualidade amiga, né? Com o auxílio da espiritualidade amiga, que nos orienta, que nos guia, nos fortalece, né, nesse momento em que aqui estamos dedicados ao estudo dos ensinamentos trazidos pelo Cristo, né, sobre a Boa Nova, os ensinamentos que são trazidos pela doutrina espírita, né, reflexões diversas que temos a respeito, né, sobre o que é a vida no mundo espiritual, como aqui no mundo material somos influenciados pelo mundo espiritual. Então é importante termos essa reflexão, esse conhecimento acerca de tudo que nos rodeia no plano físico e espiritual. Porque aqui estamos por um breve momento, depois regressamos ao plano espiritual, à verdadeira vida. Passamos um tempo lá no plano espiritual, revendo nossos atos aqui na Terra, nos preparando para uma nova existência, uma nova experiência na carne. Então, é um processo, né, de encarnação, desencarnação, né? É um processo contínuo até que a gente vá se depurando, a gente vá vivenciando as experiências para que a gente possa ir resolvendo as questões de outra existência, passando por provações, né? Lapidando essa pedra bruta que nós somos, né? Como diamantes brutos, mas que Deus, nosso Pai maior, sabe da nossa capacidade. Jesus confia em cada um de nós, sabe das nossas limitações, mas sabe o quanto somos capazes, né? Se assim não fosse, aqui não estaríamos, né? E Jesus é o governador maior do nosso orbe e de mais outros planetas, né? A qual o Pai Maior designou para essa missão e ele desempenha com muito amor. Acima de tudo, com muito amor, Jesus nos tem como verdadeiros filhos, né? Ele é o nosso irmão maior, somos irmãos em Cristo. Mas Jesus, o amor que ele tem por toda a humanidade, né, é um amor que a gente não consegue nem mensurar, né, mas que ele mesmo diz que somos capazes um dia de alcançarmos esse amor verdadeiro, né, um amor que não tem limites, um amor que não tem escolhas, né, não é um amor seletivo como o amor hoje é da humanidade, é um amor ainda muito seletivo. Eu amo fulano, cicrano, beltrano, mas não amo Beltrano, não amo Cicrano, então, enfim, né, somos muito limitados na questão do amor, né, e Jesus, ele próprio veio conviver conosco, estar entre nós para dar o exemplo maior, né. Diversos outros missionários vieram à Terra antes de Jesus, né, e meio que prepararam a Terra, né, falando sobre as injustiças, sobre a justiça, sobre ou você olhar o outro e se colocar no lugar do outro para tentar fazer de uma forma que não prejudique a ninguém, né? Diversos foram os ensinamentos trazidos por Sócrates, por Platão, né? E Jesus, quando precisou falar sobre o amor, ele mesmo desceu entre nós. Ele mesmo desceu à terra para falar sobre essa palavrinha tão pequena, né? Mas tão grande em extensão, em valor, em profundidade, que é o amor, né? Hoje vamos falar um pouco sobre Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2, né? Quando Jesus fala da vida futura, né? E ele começa da seguinte forma, falando sobre o que Pilatos disse a Jesus, né? Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o disseste.
Eu sou rei, eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Né? E isso está grafado nas palavras na escrita de São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Ora, Jesus deixa muito bem claro que ele não é daqui. Jesus não é desse planeta. Ora, se ele próprio moldou o planeta Terra com as próprias mãos, né, que é a maneira de falar, porque tudo se fazia pelo pensamento, com a força do pensamento, mas que para que a gente possa ter uma expressão mais clara na nossa mente, né, Jesus moldou o nosso planeta com as próprias mãos, né? Todo um processo que foi feito, né, e que a própria ciência sabe, né, colocar mais ou menos a data de formação do nosso planeta, né, que a ciência relata mais ou menos em torno de 4,5 bilhões de anos, né, e o universo teria aproximadamente 13,5 bilhões de anos, né, o universo conhecido, né, porque se diz que hoje que a ciência conhece 5% apenas do nosso universo, né? Então, Jesus, que é o construtor, imagine quanto tempo, a gente não tem como saber quanto tempo Jesus passou nesse processo evolutivo, né? Porque todos são criados à imagem e semelhança do nosso Pai Maior, então todos nós temos a mesma oportunidade, uns vão avançar mais, outros menos, de acordo com a vontade de cada um, o desejo no processo de evoluir, né? Uns vão fazer as escolhas corretas, outras as escolhas equivocadas, mas sempre com o intuito de aprender, de construir o seu processo, né? Cada um é responsável pelos seus atos. Cabe a Deus dar as leis, né? Jesus que veio entre nós trazer para essa lei complementando com amor, né? Pegar a lei de Moisés ali e complementar com amor. Né? Então sabemos nós que aqui estamos não a passeio, mas estamos para aprender no processo cada vez maior de aprendizado, indo e voltando, né? E voltando ao plano espiritual, passa um tempo lá e aprende, revê algumas coisas, desce na carne de novo, e assim a gente vai convivendo. E muita grande maioria das pessoas com quem convivemos já convivemos numa outra existência, seja no núcleo familiar ou no núcleo de vizinhos, de amigos, seja qual for a missão em que você está se comprometendo, né? Então, o contexto em que você vai estar inserido, né, ele é importante para que você possa ter um discernimento de que caminho você vai seguir, quais são essas ações, qual o empenho que você deve colocar naquilo que você está inserido para se realizar como missão, né? Então, quando Jesus coloca aqui, meu mundo, meu reino não é deste mundo, e realmente ele está falando que Jesus não é da terra. Ele formou a terra, e é que para cá foram trazidos espíritos rebeldes de outros planetas, né? Porque já existíamos em outros planetas, né? Não nascemos aqui, né? No próprio Evangelho também diz: vós sois estrangeiros nessa terra, né? Como se o planeta Terra fosse estrangeiro para nós. Então estamos vindo de outros orbes, né? De diversos outros planetas que evoluíram no seu processo, e os seres que ali o habitavam não tiveram condições de evoluir com o planeta e eles são exilados para uma outra esfera, né? Porque o próprio Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Então, se há muitas moradas, há diversos planetas no universo onde se pode considerar como habitação, e aí cada ser vai de acordo com a sua sinergia, a sua sintonia, né? O seu processo evolutivo. Cada planeta vai habitar aqueles seres de acordo com a sua frequência evolutiva, a sua frequência energética, né? Então é importante compreender isso, que aqui estamos por um breve momento, já vivemos em outras existências, em outros planetas, né? Eu estou lendo agora um livro que fala sobre a vida de Bezerra de Menezes, né? Que é um grande espírita, foi um grande médico espírita, Bezerra de Menezes, né? Que era chamado pai dos pobres, né? Que ele defendia muito a questão da pobreza, né? De poder atender, como ele era médico, atendia muita gente sem cobrar nada, né? Passava medicamentos homeopáticos, enfim. O Bezerra de Menezes, ele escreveu um livro chamado A História de um Sonho, né?
Quem puder adquirir, tem ele na Amazon, A História de um Sonho, onde o seu mentor, né, o leva para conhecer a vida dele, como foi a vida dele no planeta Vênus. E aí começa a relatar, ele começa a ver, né, é mostrado a ele como ele era nesse planeta, né, e era um planeta inferior ao nosso, inferior ao planeta Terra. Ele descreve alguns seres, como eram os seres que lá habitavam, eram pés achatados, com apenas 4 dedos nas mãos, né, eram verdadeiros, comparado com o ser humano, eram seres horrendos, vamos dizer assim. Ele mesmo descreve isso no livro, né? Só para se ter uma ideia. E ele lá, ele era um príncipe, ele era um filho do rei, né? Mas era uma sociedade ainda muito violenta, né? Ele descreve assim como uma sociedade que vivia muito em questão de castas, né? Como a gente tem aqui na Índia, né? Era muito forte isso, né? A questão de castas, ou seja, quem era de uma família mais nobre não poderia se relacionar com alguém de uma família mais pobre, né? E vice-versa. Se você atuava cuidando de móveis, você só poderia se relacionar com pessoas daquele nível social, enfim. Era assim que vivia, que era assim a sociedade de Vênus, né? E o Bezerra de Menezes lá, ele se apaixona por uma mulher, né? Que não era do seu convívio de nobreza, né? E ele é excomungado pelo próprio pai, né? Ele é maltratado pelo próprio pai, né? E aí vai desenrolando a história, só para a gente ter ideia, estou citando para a gente ter ideia que você veja hoje quem é Bezerra de Menezes, né? A sua evolução, né? Como se deu a sua evolução, o amor que ele tem pela humanidade, né? O próprio Chico Xavier, né? Que conviveu com Bezerra no planeta Capela, da Estrela Capela, né? Geraldinho Lemos conta isso, que ele conviveu lá no planeta da Estrela Capela, onde eles detonaram a bomba nuclear, né? Eles jogaram a bomba nuclear no outro país e receberam essa bomba nuclear nesse país. Então eles destruíram boa parte do planeta com essas bombas nucleares, isso há 12 mil anos atrás, né? Então veja que patamar está Chico Xavier, que patamar hoje está o Bezerra de Menezes, né? Então são histórias que ilustram como é que se dá um processo evolutivo que vem de milhões de anos, né? Estamos passando por várias etapas no nosso processo evolutivo e quando a gente adquire esse conhecimento, quando a gente busca o conhecimento, adquire e a gente internaliza, se esforça por vencer as nossas más tendências, né? A gente vai conquistando, alcançando novos caminhos, novas missões, né? Vai vencendo todas as etapas, né, nesse processo. Existe um outro livro também que eu já li, que é Cartas de uma Morta, né, de, de Chico Xavier. Esse livro é quem foi psicografado pelo Espírito Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, né? Foi um dos primeiros livros de Chico, onde ela relata aqui nessas páginas as experiências que ela teve em outro planeta. Quando ela desencarna no plano espiritual, ela sempre teve a vontade, né, de ir a outros planetas, de conhecer e tal, e ela recebe, né, essa autorização, ela é convidada e ela aqui relata nesse livro as experiências que ela teve em outros planetas. Vale muito a pena ler, né? São livros que exemplificam assim que a vida existe em abundância em outros planetas, que não estamos sozinhos nesse universo, né? E que existe são várias dimensões diferentes, né? De habitações, né? Todos os planetas são habitados e a gente não enxerga, a gente está em dimensões diferentes para que não haja uma interferência de um planeta sobre o outro, né? Para que cada um passe pelo seu processo de evolução, né? E a Terra, nesse período agora que a gente está vivendo de transição planetária, nós estamos vendo uma época em que vamos alcançar a quinta dimensão, né? Vamos entrar num patamar de planeta de regeneração, e aí vamos alcançar um patamar onde a comunidade cósmica, né, vai estar mais acessível, onde os seres de outros planetas mais evoluídos vão estar se mostrando para nós, né, vamos ter uma capacidade maior de compreensão, né? Então é importante que a gente
tenha essa consciência, que a gente se prepare, né, para esse contato mais direto, mas os contatos já existem aí desde que o mundo é mundo, os seres estão entre nós, inclusive trabalhando entre nós, né, são seres híbridos, seres que muitas vezes se camuflam, às vezes por máscaras perfeitas, né, que a tecnologia permite isso, né? Então, isso não é nada assim de espantoso se você estuda. Se você pegar os livros da codificação espírita, né, da literatura espírita, do livro da codificação e o livro da literatura espírita, você vai compreendendo que isso é muito natural, né? Isso é muito natural e que isso é a verdadeira vida, né? As interpretações equivocadas que fizeram, né, dos livros sagrados, das escrituras e tantos outros que foram esquecidos, escondidos, né? Você vai enxergar ali muitas narrativas sobre seres que vieram dos céus, né? A gente consegue encontrar em, em rochas, em cavernas, né? Desenhos de naves, enfim, a história está aí realmente para quem quiser acessar e que buscar o conhecimento para que não seja ludibriado, enganado, né? O próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando a gente aprende, busca o conhecimento e realmente absorve, a nossa mente vai se expandindo e a gente vai tendo uma condição de absorver mais e mais conhecimentos, né? É, é tão interessante quando a gente fala sobre a espiritualidade, quando a gente fala sobre os irmãos do plano maior, né? Eu estou falando aqui e eu estou sentindo a presença, né, da espiritualidade que me auxilia, que me ajuda nesse trabalho. E existem irmãos que são trazidos também para escutarem, para progredirem, evoluírem também. Então, é um processo de interação que existe entre o plano físico e o plano espiritual, né? E a gente fica bastante feliz de poder contribuir de alguma forma, né? Para que outros também possam acessar e ter e adquirirem mais e mais conhecimento a respeito da espiritualidade, dos espíritos das esferas da esfera terrestre, espíritos da esfera fora da Terra, né? De seres de outros planetas, né? Somos todos irmãos, somos todos irmãos. Estamos todos num processo de evolução, né? Existem seres que evoluíram tecnologicamente, mas não evoluíram a moral, a questão moral do sentimento. Então, muitos deles vêm para cá para aprender um pouco essa questão do sentimento, né? Que o ser humano tem muito forte, né? A questão do sentimento. Precisa equilibrar para ter um sentimento correto de amor verdadeiro, né? E poder exterminar dentro de si o sentimento de ódio, de rancor, de raiva, né? Que o sentimento de amor possa prevalecer realmente sobre todos esses sentimentos que são daninhos, né? Sentimentos que só fazem mal ao nosso organismo, ao nosso espírito, né? Possamos verdadeiramente vivenciar o amor na teoria e na prática. É isso, meus irmãos, né? Eu falei brevemente, né, sobre a nossa vida futura, né? Dei uma explanação assim, um resumo que a nossa vida futura depende do que fizermos hoje, né? É o que Jesus quis passar, que todos nós estaremos na terra prometida, que é a terra que Jesus prometeu de regeneração, que é o mundo de regeneração aqui na terra mesmo, mas que depende de cada um, né? O bilhete de entrada nesse planeta de regeneração, nessa terra mesmo, depende da sua ação, do seu esforço em domar as más tendências, seguindo o caminho do bem, do amor e da caridade. Nesse final de vídeo eu gostaria de... É uma coisa que eu nunca peço, que eu sempre esqueço, mas que possam dar um joinha aí, né? Porque ajuda a divulgar, dar um like, dar um joinha aí na inscrição do canal, quem quiser fazer a inscrição também, que nos ajuda a divulgar ainda mais através do YouTube as nossas colocações, explanações, para que possa cada vez mais outros terem acesso, né? Que a paz e a luz do Divino Messias Jesus possa preencher vossos corações, vossas mentes, hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.